Salve galera, tudo bem? Vocês vão ver que a minha voz não tá muito legal hoje, mas a gente tem que gravar toda semana, disponibilizar conteúdo para vocês, então vamos nessa, né? E hoje é dia de falar do pré-modernismo, um dos momentos mais importantes da literatura brasileira e mais presentes em provas, principalmente no Enem. Aliás, se você não viu ainda, dá uma olhada no vídeo aqui no canal sobre os assuntos de literatura que mais aparecem no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, bora lá, porque literatura é com Alencar. Antes de mais nada, já vou avisando para vocês que pré-modernismo não é uma escola literária, não é um movimento organizado, pelos autores com várias características que todo mundo segue. Aliás, por falar em escolas literárias, vocês já sabem, que tem o e-book de todas as escolas literárias no Brasil e eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição do vídeo, então você pode acessar lá, você pode adquirir o seu e-book e aí até aprofundar os conhecimentos aí nas escolas literárias que a gente está vendo aqui no nosso canal, beleza? Então, o pré-modernismo não é uma escola literária, mas a gente pode, de repente, conectar os autores aí com algumas características, uma vontade de falar mais do Brasil, do interior do Brasil, de fazer críticas sociais. Outra coisa, a gente tem também um certo experimentalismo na linguagem, uma linguagem experimental que vai ser um embrião aí para o que os modernistas querem depois. Mas não é então uma escola, tá legal? O que a gente vai ter então é uma literatura de transição. A gente está aí no iniciozinho do século XX. Oficialmente, tá gente, o pré-modernismo começa em 1902, com o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. Estamos aí numa época de Brasil muito tumultuado, uma época aí de República Café com Leite. Café por causa de qual estado? São Paulo. Leite, Minas Gerais, com preposição, nada a ver. E a gente vai ter uma mistura aí, daquilo que vem do século XIX com algumas novidades do século XX, A gente vai ter um pouquinho de cada, o convencional e o inovador. Na poesia, por exemplo, a gente vai ter ecos aí do parnasianismo, com Augusto dos Anjos, que gosta de fazer soneto. Se bem que o Augusto dos Anjos, no formato, lembra os parnasianos, só que no conteúdo, galera, é totalmente diferente, foi um cara bastante inovador. Só que eu acho que a maior renovação tá na prosa. Você tá vendo aí que eu tô falando de prosa e de poesia. Qual é a diferença? Já tem um vídeo aqui no nosso canal, depois você dá uma olhada lá. Bom, mas falando da prosa, a gente pode dizer que ela é muito variada, que ela tem muitas facetas. Uma das características é fazer denúncia, é fazer crítica aí do Brasil, dessa virada, de século. E diversas regiões do Brasil vão aparecer. O interior, o sertão vai emergir. A gente vai sair um pouco aí da região litorânea e vamos entrar no Brasil. Por exemplo, o sertão da Bahia, que vai aparecer no livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. O Canaã, do Graça Aranha, também vai mostrar o interior aí com os imigrantes alemães. O Lima Barreto já é um pouco mais urbano, ele vai falar basicamente do Rio de Janeiro, mas vai fazer muita crítica em relação à desigualdade social, preconceito racial. E o Monteiro Lobato é o cara do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, vai mostrar cidades interioranas, abandonadas, deixadas de lado. No meio de tantas possibilidades, você vai ter aí uma gama gigante de personagens, O sertanejo, o caipira, o trabalhador de classe média, o marginalizado, negro, imigrante. Mas vamos falar aí sobre os autores pré-modernistas. A começar, galera, por aquele que inicia o pré-modernismo oficialmente, que é o Euclides da Cunha. Ele foi militar, jornalista, engenheiro e, sem dúvida, a obra mais importante dele é Os Sertões. O Euclides da Cunha era um repórter e ele foi convidado a fazer a cobertura da Guerra de Canudos, que aconteceu, como a gente já falou, lá no sertão baiano, no finalzinho do século XIX. Mas quando ele chegou lá, ele ficou tão impressionado com aquela coisa, o Brasil lutando contra o Brasil, aquela guerra civil, que ele não conseguiu fazer só a cobertura jornalística do evento. Ele fez, galera, um baita livro, demorou aí 5 anos, para ele conseguir concluir, e ele separa o livro em A Terra, o Homem, a Luta. Ou seja, ele te conta onde a guerra acontece, quem participa dela, que é o sertanejo, e aí ele fala da guerra em si. Então a gente tem aí um estudo geológico do sertão baiano, sociológico, para depois a gente ter a parte narrativa, que vai falar aí em detalhes do que aconteceu nesse conflito, que foi bastante sangrento. A gente vai ter aí os revoltados, os jagunços
do Antônio Maciel, Antônio Conselheiro, que vão enfrentar soldados republicanos fortemente armados, mais numerosos. Obviamente que os sertanejos lá vão perder essa batalha, né? O Euclides da Cunha sobrevive a esse acontecimento aí, mas depois a morte dele é bastante trágica. Inclusive a morte dele já está aqui em um vídeo do nosso canal sobre aquelas coisas bizarras de escritores. Não agora, depois você vai dar uma olhada lá. Graça Aranha, além de pré-modernista, ele foi modernista, porque ele vai ser um dos organizadores da Semana de 22 em São Paulo. O livro dele mais importante é Canaã, de 1902 também, igual aos Sertões, e aí você vai ter aí dois personagens principais que são imigrantes alemães, o Milkau e o Lentz. Eles têm visões de mundos parecidas, ambas hoje em dia bastante questionáveis, né? O Milkau, por exemplo, acredita que no Brasil deva acontecer uma mistura da raça superior, que seria aí os europeus, com uma raça selvagem, né? Que é um nativo. E aí a gente vai ter uma mistura que vai dar uma coisa boa. Já o Lentz não acredita nessa mistura, ele acha que misturar o superior, né, com aquilo que é mais abaixo vai trazer um atraso para a civilização. De qualquer maneira, é um romance tese, como a gente diz, que tem uma visão bastante determinista das coisas, o que era comum, na verdade, né? Na virada aí do século XIX para o século XX. Os pré-modernistas, às vezes, têm essa visão aí. Lima Barreto, esse foi um mestiço de classe baixa, um suburbano carioca, que sofreu bastante por questões raciais e sociais. Ele foi um funcionário público que acabou sendo excluído em decorrência do alcoolismo. Aliás, essa doença levou aí o Lima Barreto a 2 internações no Hospital Nacional de Alienados, o primeiro grande hospício feito no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Ele escreveu vários gêneros, na verdade, apesar de ter vivido pouco aí, né, 42 anos, escreveu crônica, romance, conto, enfim. O livro mais importante dele, um dos clássicos da literatura brasileira, que eu gosto muito, na verdade, é um dos meus preferidos, é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915. Galera, esse romance tem como personagem principal o Policarpo Quaresma, que é um homem, antes de tudo, patriota, mas ele é um patriota daquele que você, com certeza, nunca viu. Ele não come nada estrangeiro, ele não planta plantas estrangeiras no jardim dele, ele fala tupi-guarani quase fluentemente, conhece a cultura indígena, só que o Policarpo Quaresma vai lutar para melhorar o país, mas vai ter um fim triste. É o único livro que a gente já tem aí o spoiler, né? Já dá spoiler no próprio título. Ele vai tentar mudar a cultura do Brasil, mudar o nosso idioma, né, de português para tupi-guarani, não vai ter sucesso. Depois ele vira agricultor, vai tentar mudar a agricultura no Brasil, mas ele leva aí um fora, digamos assim, do presidente, o Marechal de Ferro, né, o Floriano Peixoto, e depois ele vai tentar mudar a política brasileira, também não vai ter sucesso. O Marechal de Ferro, como a gente vê aí, nesse livro não era nada fácil, né? E tudo isso vai ser narrado aí de uma forma simples, bem clara. Aquilo que a gente vai ver, né, de certo modo, depois, a partir aí da Semana de Arte Moderna, o modernismo quer isso. Monteiro Lobato, um homem de espírito muito inquieto, que foi promotor, ele era advogado, né? Foi crítico de arte, teve aquela treta, inclusive, com a Anita Malfatti. Ele foi também empresário do petróleo, dono da primeira editora do Brasil e escritor para adultos e crianças. É isso aí. Ah, esqueci de dizer que ele foi fazendeiro porque ele herdou uma fazenda do avô dele. E foi sendo fazendeiro que ele escreveu aí o primeiro livro dele de contos, chamado Urupês, de 1918. Aí vai aparecer, né, a primeira personagem dele de muito sucesso, que é o Jeca Tatu, representando o caboclo brasileiro que ele acabou conhecendo no interior, na fazenda. E assim como Lima Barreto, Monteiro Lobato também tem uma linguagem coloquial, cotidiana, bem modernista já, na verdade, só que aí o Lobato usa também regionalismos. Ele gosta bastante de trazer esse universo aí do interior de São Paulo. Porém, o projeto que deixou o autor mais famoso, sem dúvida, é a literatura infantil. A partir de 1921 vai surgir o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez do Monteiro Lobato, digamos assim, o pai da literatura infantil no Brasil. Todas aquelas personagens maravilhosas, todo aquele humor, né? Obviamente que você deve lembrar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, principalmente a partir da televisão, porque a gente teve aí algumas adaptações
para televisão, então a gente curtiu toda essa galera, a Emília, o Visconde, a Narizinho, o Pedrinho, Dona Benta, tia Anastácia, a gente curtiu isso aí muito na telinha da TV, mas se você teve a oportunidade de ler também, incrível, né? A criançada do início do século XX, imagina, não tinha muita coisa para ler, não tinha muito entretenimento, de repente surgem livros com uma linguagem acessível, né, uma linguagem que a criança entende, com a graça, com o humor, que é tão importante, né? Importante, na verdade, para todo mundo. Sem dúvida, o Lobato encantou gerações. E você tem também poesia, gente. Tô falando de um cara também que é admirável, o Augusto dos Anjos. Ele faz soneto, né, que é uma forma aí bastante clássica, bastante conhecida já há muitos séculos, só que ele faz soneto de um jeito diferente. Na verdade, ele é inovador em cima de uma fórmula que já existe. Ele é diferentão, né? A gente coloca ele no pré-modernismo aí só por uma questão cronológica, mas ele, na verdade, não pode se encaixar em movimento literário nenhum, em escola literária nenhuma. É como se ele fosse uma escola literária. Tá todo mundo mais ou menos aí voltado para coisas do Brasil e ele não. Ele fala de morte, de decomposição da carne, né? Tem um jeitão aí pessimista de ver o mundo. É só a gente pegar aí um soneto desse paraibano, acho que é um dos mais conhecidos, né? Chamado Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Com certeza uma visão bastante pessimista da sociedade. A gente mora entre feras e vai acabar sendo fera também. A gente tem que ser fera também, né? Não pode confiar em ninguém, segundo esse poema, segundo esse soneto, porque a mão que afaga, a mão que faz carinho, é a mesma que apedreja. Então, né, apedreja essa mão vil, essa mão má que te afaga, escarra, cospe nessa boca que te beija. Esteja preparado, agrida, inclusive, antes de ser agredido. Essa é a ideia básica aí, mas é um soneto para a gente pensar muito, um texto com certeza incrível. Você está percebendo então que o pré-modernismo é fundamental para o que vem depois, hein? Ele é um pontapé inicial para muita coisa, né? Para esse negócio aí de linguagem popular que a gente vai ver depois, essa coisa aí de se preocupar com elementos brasileiros, tudo isso a gente vai ver aí nos próximos passos aqui no nosso canal. Então, valeu galera, brigadão, até a próxima.